Olá pessoal, eu sou a professora Poliana e essa é a aula de inflamação parte 2. Bom pessoal, na aula passada vocês têm visto os 5 sinais cardinais da inflamação, ou os pilares da inflamação, que vão incluir aí o calor, o rubor, a tumefação ou tumor, a dor e, por último, aí, dependendo do tempo e grau de exposição, pode ocorrer também que a perda de função. É importante lembrar que cada um desses sinais cardinais da inflamação, eles vão ser decorrentes de alterações de processos que vão acontecer no decorrer da inflamação. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu que a gente precisa de um agente inflamatório. Esse agente inflamatório vai ser responsável pelo primeiro fenômeno, que é o start da inflamação. É o fenômeno irritativo. Esse fenômeno irritativo vai partir de um agente que ele pode ser exógeno ou um agente agressor que é endógeno. O agente agressor exógeno, normalmente a gente chama ele de PAMP. Por quê? Ele constitui uma molécula padrão associada a patógenos. E enquanto o dumping é representado aí por molécula padrão associada a dano tecidual. Quem vai interagir com esse PAMP e com esse dumping são receptores de membrana e receptores intracelulares presentes nas células humanas. Então, aqui mostrando para vocês alguns exemplos de PAMPs e dumps. Você tem aí vírus, LPS, que são lipopolissacarídeos presentes na parede bacteriana, beta-glicanos, flagelinas, glicoproteínas de membranas, dentre outros. E aí, dentre os dumps, que são agentes endógenos, a gente vai ter vários tipos também: proteína HMGB1, ATP e ADP, DNA, proteína do choque térmico e a presença de radicais livres. Vai ser a partir desse PAMP, desse dump interagindo com os receptores celulares, que vai ser estabelecida um tipo de resposta imunológica. Lembrem-se, a inflamação não anda sozinha, ela sempre é acompanhada da resposta imunológica, elas são indissociáveis. Nesse sentido, a gente tem que lembrar quais são os eventos que participam da resposta imunológica inata e quais são os agentes que participam da resposta imunológica adaptativa. Por quê? A partir dessa interação entre PAMP e receptor, eu vou ter a ativação de diferentes vias da resposta imunológica, podendo ela ser adaptativa ou podendo ela ser inata. O PAMP e o DUMP também é importante porque vão ser eles que vão reconhecer os mediadores. Mediadores anti-inflamatórios vão ser agentes que vão participar dos demais fenômenos da inflamação. Eles podem ser fenômenos vasculares, que aí pode contribuir, por exemplo, a vasodilatação com o calor, com o rubor, que é a hiperemia, o local ficar avermelhado. Esses mediadores podem diretamente gerar dor por o aumento ali da concentração de determinada molécula, por exemplo, uma citocina. Esses mediadores podem também participar de fenômenos exudativos. E esses fenômenos exudativos vão culminar no extravasamento de células e de plasma, que é o líquido do sangue, para o local da inflamação, favorecendo aí o endurecimento do local, bem como a ocorrência do sinal que a gente chama de tumor. E esses mediadores podem também atuar na resolução da inflamação, a cura, com regeneração, ou em fenômenos aí reparativos, como é o caso das cicatrizes, tá? Ou envolver alguma degeneração, alguma necrose, apoptose, de acordo com a intensidade, com o tempo, com a extensão dessa inflamação. Em conjunto, os mediadores inflamatórios, eles são chamados de moléculas pró-inflamatórias e quem seriam exatamente os mediadores inflamatórios? Bem, os mediadores inflamatórios
podem ser constituídos de aminas vasoativas, como é o caso da serotonina e da histamina, que são presentes lá nos mastócitos, é um tipo de célula que participa da resposta imunológica e da inflamação. Os mediadores lipídicos, que são metabólitos do ácido araquidônico, como prostaglandina, leucotrienos, tromboxano. Esses componentes, eles são alvos, por exemplo, de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo. Eles inibem uma enzima que é chamada, ela é conhecida como COX, é a ciclooxigenase. Essa enzima, ela participa aí da produção dos metabólitos do ácido araquidônico e dessa forma elas diminuem a ocorrência da inflamação. Temos também componentes do sistema complemento. O sistema complemento faz parte da resposta imunológica inata. As porções C3A, C5A e C3B, principalmente. E por último, a gente tem a presença das citocinas e das quimiocinas. Além do fator de ativação plaquetário, que é o PAF, e do óxido nítrico, que tem uma ação microbicida. Em conjunto, esses mediadores inflamatórios, eles vão culminar com a função principal de aumentar a permeabilidade vascular. O que é isso? O meu vaso está assim circulando na forma normal. Se acontece alguma injúria, ou seja, alguma agressão ali naquele local e é gerada inflamação, todos esses componentes mediadores inflamatórios, de acordo com a ativação de pumps e receptores, vão causar um aumento do vaso para que mais sangue possa chegar ali num tempo menor e numa velocidade mais rápida. Principalmente quais? Serotonina e histamina, as prostaglandinas e C3A, C5A. Outros, ou seja, eles são agentes pró-inflamatórios, que vão facilitar a inflamação. Outros, por outro lado, por exemplo, os leucotrienos e o tromboxano, eles reduzem o calibre desse vaso, ou seja, eles fazem o que nós chamamos de vasoconstrição. Isso aí é importante também, de maneira que eu tenho que dar uma resolução, ou seja, lá nos fenômenos reparativos, ou seja, anti-inflamatórios. Sistema complemento, através de C3A, C5A, ainda vai participar da ativação e da atração. De quem? De células da resposta imunológica, células de defesa do nosso organismo. Quais células? Fagócitos como macrófagos, polimorfonucleares, que são os neutrófilos, monócitos, eosinófilos, todos eles, essas células presentes no sangue, ou mesmo linfócitos, estão presentes ali para poder contribuir com a defesa do organismo. E no caso de inflamação, elas vão estar participando. Então, complemento através das porções C3A, C5A, auxilia a ativação e atração dessas células. C3B, por outro lado, vai favorecer o processo de fagocitose. Fagocitose é aquela função que a membrana ela se adapta para poder englobar determinado substância estranha, tá? Ou antígeno, por assim dizer. Bom, e sobre as citocinas e quimiocinas? O que vai diferenciar uma da outra? Bom, as citocinas, elas estão ali presentes, mediando essa resposta inflamatória, no sentido de aumentar a força, de aumentar a função, de causar maior efeito na inflamação. Então, elas podem ser altamente pró-inflamatórias, como também podem inibir totalmente essa inflamação. Enquanto as quimiocinas, o nome não é à toa que eles se parecem não, tá? As moléculas são altamente semelhantes. Mas a função das quimiocinas, por outro lado, é o quê? Promover a atração, a quimioatração dessas citocinas para o sítio de inflamação. Quase não saiu.
Então vamos lá, citocinas, vocês vão ver em alguns locais como sendo utilizado sinônimo interleucinas. Mas, eu vou colocar um parêntese aqui para vocês. Primeiramente, eles pensavam que as citocinas eram moléculas que eram liberadas, secretadas por determinados leucócitos e que iam agir sobre outros leucócitos. Então, entre leucinas, entre leucócitos. Depois eles observaram que há outros tipos de células, endotélio, células do sistema nervoso central, que podem também liberar essas moléculas. Ou seja, atualmente um termo mais aceito é citocina. Interleucina não é de tudo errado, mas se a gente for pensar ao pé da letra a função dela, ele acaba sendo menos adequado do que citocina. E é engraçado também que uma mesma citocina, por exemplo, a interleucina 1, 2, 3, 4, 5, vai até 27, por aí. Elas têm efeitos diferentes, podem ter efeitos diferentes em células diferentes. Ou seja, a mesma interleucina com função diferente de acordo com o tipo de célula. Ou, por outro lado, interleucinas diferentes, ou citocinas, podem ter a mesma função. Tudo isso no sentido de maximizar a inflamação. Vamos lá. Qual é o principal grupo de citocinas que vai estar atuando na resposta imunológica adaptativa e na resposta imunológica inata? Bom, favorecendo, ou seja, citocinas pró-inflamatórias, na resposta inata eu tenho a participação da interleucina 1, do TNF-alfa, da interleucina 6, da interleucina 18. Enquanto que na resposta imunológica adaptativa eu vou ter a participação de quem? Interleucina 17 e interferon gama. Quem vai definir isso? O contato da PAMP ou DAMP com o receptor de membrana ou receptor intracelular. Daí a importância de nós termos visto isso lá na primeira aula. E depois nós vamos ter citocinas que vão ser anti-inflamatórias. Eu ficar realizando inflamação de uma forma crônica não é legal para o meu organismo, porque eu vou ter a ocorrência de degenerações e necroses. Ou seja, esse evento ele precisa ser finalizado. Por isso eu tenho a presença de citocinas anti-inflamatórias. Aí as principais envolvidas vão incluir a interleucina 10, TGF-beta e a interleucina 4. E sobre as quimiocinas? Bom, quimiocinas vem do termo em inglês Chemiotatic Cytokines, né? Que nada mais é do que a atração de células. Para onde? Para o sítio de inflamação, para o local de inflamação. E elas são um pouquinho diferentes das citocinas porque elas possuem o peso molecular diferenciado. Elas têm baixo peso molecular, mais ou menos aí cerca de 8 kilodaltons. Então aqui mostrando para vocês, né, a gente teve uma injúria no tecidual, né, um dano tecidual. E aí aqui o macrófago que foi ativado de acordo com o reconhecimento aqui, ó, do PAMP, né, e receptor de membrana, ativou determinadas citocinas. E essas citocinas estão sinalizando para poder fazer o quê? Trazer outras citocinas para o sítio de inflamação, né? Até iniciar aí o reparo tecidual, que é a resolução da situação. Então aqui você tem, dentre alguns dos eventos, ó, a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular. Enquanto que lá na quimiocina, ou seja, as citocinas que são quimiotáticas, você tem aqui, ó, de acordo com o aumento da concentração das quimiocinas, você tem o aumento de quê? Concentração de células que precisam participar daquela inflamação. Linfócito, monócito, macrófago, neutrófilos, tá? São células aí bastante importantes. Ou seja, uma vai atrair mais substâncias para poder aumentar aí a resolução da situação, enquanto a outra vai aumentar a concentração de células. E aí, por fim, a gente chega
naquela classificação básica da inflamação, que é o quê? Aguda e crônica. Sendo que a persistência da inflamação, no caso, né, a cronicidade dessa inflamação, pode culminar aí com a perda de função tecidual. E é claro, o tipo de inflamação aguda e crônica está diretamente relacionado também com o tipo de resposta imunológica que foi elaborada, seja ela inata ou ela adaptativa. Então, até agora, a gente viu o quê? Que a irritação, ela causava lá, né, a interação dos agentes inflamatórios, pump e dump com receptores, e aí, agora nessa aula, a gente viu que aí isso vai gerar a liberação dos mediadores. Ou seja, eu preciso ter a presença de um micro-organismo, de uma queimadura, de uma lesão física, um agente agressor. Na próxima aula, nós vamos ver o quê? Isso aí vai culminar em quê? A quimiocina, né? A quimiotaxia, ou seja, a atração de células para o sítio da inflamação, junto com a liberação de citocinas, vai gerar o quê? Modificações vasculares ali naquele local da inflamação, que vão culminar logo depois com a exudação plasmática e celular, ou seja, extravasamento de líquido do capilar sanguíneo para o local de inflamação e extravasamento de células para o local de inflamação. Isso aí, a longo prazo, de uma maneira crônica, pode gerar lesões degenerativas, que é o próximo assunto nosso na patologia, ou mesmo necrose. E aí eu preciso ter o quê? Caso, né, ela se dê de forma aguda, eu preciso ter eventos que vão terminar esse processo, vão findar, ou seja, eventos, fenômenos resolutivos, e fenômenos reparativos, no caso, por exemplo, de ter uma cicatrização. Como vocês podem ver, isso tudo é um processo ordenado e se dá basicamente nessas etapas. Bom, pessoal, eu espero que vocês